yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging. Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Trago aqui para vocês um vídeo que mostra a manifestação prática de algo que eu comento desde o início da pandemia, a importância da possibilidade de se auditar dados, de preferência por vias descentralizadas. Vou, portanto, deixar o vídeo correr e fazer alguns pequenos comentários que acho pertinentes. Então, apertem os cintos e vamos ver o que o encosto estatal tem para nos dizer. Oi, gente, tudo bem? Acabei de falar agora na tribuna e protocolar na Comissão de Saúde o pedido para que seja formado um comitê, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Associação dos Hospitais Públicos, Associação dos Hospitais Filantrópicos, Associação dos Hospitais Particulares, Secretarias da Saúde de todos os municípios. O que o estatista escuta, olha o tanto de autoridade que eu estou rebuscando aqui. O que eu escuto, blá 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 blá, blá 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 blá. Enfim, né, suas definições de encheção de linguiça foram atualizadas, né? E também Secretaria de Estado, para analisar laudo por laudo de todas as mortes Covid. Isso porque nós estamos recebendo muitas reclamações e tem uma portaria do Conselho Federal de Medicina que exige que seja feito um comitê de verificação de laudos de atestado de óbito e isso não está sendo feito. E depois as pessoas chamam a gente de conspiracionista, né? Como assim não está sendo feito? Um dos principais passos para se constatar uma informação epidemiológica de qualidade é existirem pessoas ou outros elementos da pesquisa dedicados a auditar a qualidade desses próprios dados. Eu particularmente não sei mais o que falar, né? Eu já me sinto um papagaio a respeito desse assunto. Mas a avaliação dos laudos, né, das associações de mortes na conta desse vírus precisam ser avaliadas, né? Se essa avaliação não está acontecendo, então você está amparado pela ciência para dizer, bom, se eu não auditei e o governo apenas vomitou esse dado numa metodologia ali que ninguém conferiu, de uma perspectiva lógica eu consigo criticar esse dado dessa maneira sim. Tanto que aqui não é nem eu falando, é um próprio representante estatal fazendo o requisito dessa avaliação. Por isso, nós protocolamos e estamos agora esperando a Comissão de Saúde responder. Nós precisamos saber seriamente de cada morte. Onde é que é a morte por Covid? Onde é que está o atestado de Covid? Que tipo de tratamento foi feito? Foi entubado? Quem entubou? Morreu quantos dias depois do entubamento? Que tipo de medicação foi recebida? A causa-morte foi realmente porque, por exemplo, teve um assassinato agora em Chapecó, que porque o cara estava com Covid entrou para um número estatístico de Covid. Ele estava com Covid, mas não morreu por causa da Covid, morreu de tiro. Mas eu, particularmente dessa avaliação, eu não espero nada de bom vindo dela, né? Porque vai ser uma avaliação centralizada. Avaliação que, na minha perspectiva, teria algum tipo de qualidade seria descentralizada, como, por exemplo, a que eles fizeram no estudo do Neil Ferguson, do Imperial College, né? O Report 9, que soltou aquelas previsões absurdas a respeito de mortes. Um dos grandes contribuintes para que ficasse exposto ali para a comunidade de maneira geral que o código por trás daquele trabalho era bastante problemático, para não dizer pior, inclusive a um nível que nem mesmo a Nature, na sua enviesação que vem apresentando nos últimos meses, até chegou a apontar em algumas notícias que ela mesma relata, os dados são reprodutíveis, né, o código é reprodutível, mas é um bug mess, é uma loucura cheia de bug. Então, assim, proporcionou mais essa via de refutação desse trabalho, né, de questionamento justificado desse trabalho, além dos vários problemas estruturais baseados em N temporal que eu já trouxe aqui, e tem também várias outras tecnicalidades que vocês conseguem abordar, né? Eu apenas escolhi a abordagem do N temporal, justamente porque ela é bastante simples de ser feita e as pessoas leigas conseguem ter um contato com maior qualidade com isso, né? Então, assim, seria interessantíssimo se esse processo fosse descentralizado, duvido que vá ser, mas pelo menos aí demonstra que existem elementos dentro do próprio Estado que estão questionando esses números, né? Mas também não se enganem, tá? O questionamento deles pode ser puramente cosmético, né? Como eu disse, eu não espero nada de bom vindo disso, é só uma notícia que eu achei interessante e que nós aqui, produtores de conteúdo no YouTube, por mais bem embasado que nós estejamos a respeito de um assunto, muitas vezes o YouTube escolhe punir as pessoas que trazem esses assuntos que ele não quer que discute, né? E
E pelo menos assim, essa é uma maneira de eu chamar atenção para esse problema e jogar nas costas do político estatal que está falando isso. Eu tenho fatos aqui de pessoas que se queimaram na empresa e entraram para a porta de saúde e saíram de lá num dado estatístico que era Covid, e não é Covid, é queimadura. Então eu quero saber de todos esses atestados de óbito, a verificação. Qual é o procedimento, o protocolo de cada um? É portaria do Conselho Federal de Medicina. É isso que ele fala sobre a constatação de morte na conta do vírus, é de fato um problema que vem sendo bastante denunciado. O Brasil até sofreu algumas entrevistas internacionais a respeito desse tipo de assunto. Se você olhar em metodologias de países como o Reino Unido, por exemplo, você vai ver que a associação de mortes na conta desse vírus é bastante problemática. E recentemente nós tivemos a problemática do CPF, né? Que o simples fato de se pedir o CPF na notinha lá do diagnóstico fez o número despencar, né? Da associação de mortes na conta do vírus, né? Mas ao mesmo tempo, fazendo o advogado do diabo aqui, né? É de certa normalidade que quando se muda a metodologia da catalogação de algum elemento que você está querendo dosar, é compreensível que aquele sistema, por conta da mudança, possa sofrer algum tipo de lag ou gargalo, né? Só que assim, é realmente peculiar, ao invés deles não adaptarem o sistema para comportar a nova metodologia de coleta de dados, né? Que você coletar mais dados das pessoas que estão sendo associadas de morte na conta desse vírus seria uma maneira de você ter uma qualidade de dados maior, né? Eu não entendo porque você querer ter mais qualidade de dados seja uma coisa ruim, né? Então, certo seria, né? Um processo normal seria o sistema, ele ter essa mudança de metodologia, né? Causa um problema ali inicial, um gargalo, constatação de mortes, né? É até compreensível, mas com o tempo esse sistema se adapta à nova metodologia e aí esses valores vão sendo contabilizados de maneira correta com a nova informação que foi requisitada, né? Eu não vejo problema nisso. Eu não entendo o porquê que foi um choro livre, né, dos progressistas de serem contra essa mudança. Não faz muito sentido na minha perspectiva. Mas eu acho esse pedido muito importante. Ele, pelo menos, no mínimo, né, chama a atenção para um problema que muitas vezes a gente não pode falar de maneira aberta, porque senão nós somos perseguidos de alguma forma. É papel nosso, da Assembleia Legislativa, fiscalizar isso. Ministério Público, junto com todos os conselhos que estão inscritos ali na resolução do Conselho Federal de Medicina. Médico, enfermeiros e outros trabalhadores do hospital, da unidade de saúde. Então, é o que e eu sei que o que eu estou fazendo aqui não sou eu só que estou querendo saber, é muita gente querendo saber se realmente aquela pessoa que morreu foi por Covid ou não e que tipo de tratamento foi feito. Eu particularmente iria além dele, né, do que ele está falando. Eu não sei se é isso que ele de fato fez o pedido, mas eu particularmente diria que deveria ser feita uma recontagem desde o começo e não apenas a recontagem, né, mas também a reavaliação da metodologia utilizada em cada caso que foi constatada a morte. Aí você pode falar, nossa, mas isso aí vai ser um trabalho imenso. Realmente, vai ser. Isso que dá você não estudar muito bem uma metodologia e sair dosando uma coisa de qualquer maneira, né? Você corre não apenas o risco de você dosar as coisas de maneira errada ou equivocada, mas também quando você perceber ou suspeitar que você está dosando alguma coisa de maneira errada ou equivocada, quando você ter que corrigir esse problema, aí você vai ter que gastar muito mais recursos que você não gastaria caso você tivesse feito certinho desde o começo, né? Talvez se você tivesse demorado um tempo extra no início para pensar e estabelecer e padronizar uma metodologia mais inteligente, mais rebuscada desde o começo, né? Talvez você não teria esse problema agora. E se tiver algum pandemínio me assistindo, né? O meu interesse é apenas ter uma maior qualidade nos dados que são constatados como a morte desse vírus, né? Porque se nós temos um erro de calibragem no que é constatado na morte desse vírus, a gente pode estar detectando uma coisa que talvez não é do tamanho que de fato estão falando que é, ou pior ainda, né?
coisa que não é distribuída da maneira que é distribuída. Então, por exemplo, nós talvez não estejamos mandando recursos para onde devem ser mandados, justamente porque nós temos um problema de calibragem na sensibilidade do que é constatado como morte, por exemplo, e aí nós estamos concentrando o mandar de recursos para certas regiões ou para certos locais, e as localidades que de fato estão enfrentando um problema, elas acabam ficando sem esse recurso, né? Então, é sempre interessante você tentar subir o nível da qualidade da estatística que alimenta a sua interpretação epidemiológica. Falei também há pouco sobre a falta que está havendo de ter um protocolo de atendimento, mandar o paciente com sintomas de Covid, ou às vezes até já detectado com Covid, para casa, tomar dipirona ou paracetamol para febre ou para dor, na minha opinião, é pouco. Os médicos têm que ter um protocolo. Eu não estou aqui defendendo qualquer tipo de medicação, até porque eu não sou médico, mas eu preciso entender que uma doença que está matando tanta gente não pode ser tratada com dipirona e paracetamol. Essa que é a verdade. Doa a quem doer. É preciso a gente deixar de lado as ideologias partidárias, as nossas paixões políticas, porque nós não estamos falando de ideologia, estamos falando de vidas. E é preciso fazer alguma coisa. Valeu, gente. Um abraço, continuamos juntos. Essa última parte que ele fala é realmente um absurdo. Eu já comentei algumas vezes aqui, né? Um dos princípios da medicina é, primeiro, né, não causar danos, you shall do no harm. Mas um dos princípios da medicina que estão logo ali no topo é você identificar um problema precocemente e tratá-lo de maneira precoce, né? Porque quanto mais precoce você realizar um tratamento numa pessoa, maior a facilidade daquele problema, maior facilidade e possibilidade de resolução daquele problema você vai ter. E ao longo dos meses, né, nós acumulamos aí bastantes denúncias de condutas bem questionáveis aí dos médicos brasileiros. Mas era só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês, né, chamar a atenção na verdade isso, porque é um assunto que a gente não pode falar muito, mas eu também não quero ficar aqui me repetindo, né? Então se o vídeo trouxe algo de positivo para vocês, deixem seu like, compartilhem os vídeos do canal e ajudem também no engajamento comentando nos vídeos. Obrigado pessoal e fiquem bem.